A dica do dia é: qual o tipo de empreendimento ou alternativa para quem é longevo? Então, quando a gente fala em empreender, alguns aspectos precisam ser considerados. No caso, para essa pergunta, é importante que a gente leve em consideração o conhecimento, a experiência que a pessoa tem em empreender. Então, para quem é longevo, eu acho que a primeira coisa que ele deve levar em consideração é que, com o nível de experiência de vida que ele tem, quer dizer, já acumulada nesse processo de vida dele, que esse empreendimento tem a ver com algo que ele já conheça. Muito provavelmente, ele pode aproveitar, inclusive, a sua experiência profissional, né, para poder fazer essa escolha. Não tendo uma experiência profissional possível de dar continuidade, né, como empreendimento, ele pode buscar algo que ele conheça, porque ele gosta, como um hobby, porque a família dele anteriormente já tinha isso. Eu vou dar um exemplo para poder ilustrar isso. Imagine que uma pessoa longeva que se aposentou, trabalhava como empregado numa empresa, né? E ele trabalhava como um executivo. Então, muito possivelmente, ele tem uma experiência muito forte como gestão. E é exemplo do que acontece muito com várias pessoas que, inclusive, fazem a transição de carreira próxima à longevidade. Ele pode optar, por exemplo, por ser um consultor, né? Então, a pessoa que era especialista em logística, por exemplo, numa indústria, ele pode trabalhar com uma consultoria na área de logística. Um outro exemplo, uma pessoa que trabalhava como enfermeira, né? O enfermeiro ou enfermeira, ele trabalhava como enfermeiro. Ele pode abrir uma empresa de cuidados, de home care, com pessoas, inclusive, né, longevas que também precisem desse serviço. Eu acho que o importante de se observar nisso é que, às vezes, as pessoas confundem o que ela gosta com o que ela sabe fazer. Infelizmente, não necessariamente porque eu gosto de fazer algo a título de hobby, eu vou me dar bem fazendo isso como um empreendimento, né? Então, outra alternativa que a pessoa pode adotar para poder facilitar esse caminho dela é buscar, por exemplo, franquias, né? Quer dizer, a franquia é uma maneira de, quando uma pessoa vai empreender e ela não tem experiência ou ela tem uma certa pressa em ter o retorno desse empreendimento, desse investimento, quando ela recorre a uma franquia, ela está comprando ali uma marca que já é estabelecida, ela está comprando um know-how de como fazer o negócio rodar. Então, também buscar pessoas ou instituições que possam contribuir com ela nesse processo ajuda bastante nessa escolha de empreender. Outra coisa que é importante ela entender, né? Ela vê o perfil dela, né? O que ela gosta de fazer. Tem pessoas que gostam de trabalhar de maneira, como é que eu vou dizer assim? Tem pessoas que não gostam de trabalhar com vendas, né? E aí, claro, se você for empreender, você tem que entender que você tem que ter uma certa habilidade em vendas. Mas se você não gosta de fazer isso, você pode pensar no negócio onde você vai continuar fazendo o que você gosta, né? Porém, a parte de vendas você pode pôr outras pessoas para poder fazer por você, né? Em síntese, as alternativas envolvem a habilidade que você tem para poder fazer algo e completar com treinamentos, com parcerias, esse gap, né? Essa distância que existe com as outras áreas de empreender, que não são necessariamente as que você conhece. A dica do dia é: por que a pessoa que faz parte de um público 60 a mais deve considerar o empreendedorismo como uma opção de renda? Olha só, eu acho que a primeira resposta para isso é uma resposta
por um motivo não tão agradável, porque a gente observa ainda no mercado, né, um etarismo, um certo preconceito com pessoas que estão, inclusive, acima dos 50 anos, né? Não é nem dos 60 anos. Mas, diante dessa situação, que é lamentável, mas a gente já vê aí algumas empresas, toda a sociedade se mobilizando, inclusive, para poder mudar isso, para poder diminuir esse preconceito, eu acho que esse motivo de você poder gerar uma alternativa de vida para você. Quer dizer, às vezes você fica no emprego por muito tempo, se habitua a esse emprego, se habitua ao mercado de trabalho, e quando você sai, seja porque você aposentou, ou seja porque você foi demitido, a pessoa fica meio que perdida, insistindo ainda em voltar para o mercado de trabalho, onde ela já estava, e ainda com a função dela. E às vezes, dependendo do grau, né, da posição que ela ocupava dentro da empresa, o mercado não vai recebê-la. Pior ainda, a gente vê as empresas falando assim, se o cara era gerente e ele quer voltar para a área dele, mas num nível não de gerência mais, mas de operação, falam para ele assim, mas você é muito para o cargo. Né? O que é uma desculpa, uma justificativa infundada, mas as empresas têm medo disso sim. O outro aspecto também é que quando a gente fica mais velho, a gente começa a querer ter um pouco mais de liberdade, a gente começa a querer fazer um pouco mais as coisas como a gente gosta e acredita, até por conta de toda a experiência de vida que a gente tem. E aí, nessa hora, é que, de fato, empreender, não mais por um motivo negativo, né, porque não nos aceitam, mas ela começa a fazer sentido por um motivo positivo, porque é a oportunidade que eu tenho de manter a minha fonte de renda, inclusive fazendo as coisas da maneira que eu acredito. É claro que a gente não pode cair na falácia das pessoas que vão empreender e falam assim, olha, nunca mais eu vou ter chefe, eu vou fazer o que eu quero. A gente sabe que quando a gente passa a ser empreendedor, o nosso chefe são os nossos clientes, né? Os nossos chefes são os nossos clientes. Mas isso não quer dizer que a decisão que eu tenho que tomar na forma de gerir a minha empresa para poder chegar no lucro, né, ou nos resultados que eu quero, eu não possa ter mais autonomia na tomada de decisão. Então, eu acho que esses dois princípios, né, esses dois motivos, são os principais para uma pessoa longeva considerar o empreendedorismo como uma alternativa. E vou falar uma coisa, vou colocar mais um ingrediente aí, que é muito interessante. Quando você é empreendedor, você se vê obrigado a estar se desenvolvendo o tempo todo, né? O teu negócio te puxa. Em vez de você ter uma empresa que te empurra, você vai ter um negócio que te puxa. Então, isso também vira para você uma vontade, né? uma causa, um princípio para você começar a viver e buscar energia para você poder trabalhar todos os dias, porque ninguém deve mesmo parar de trabalhar depois que aposenta ou quando atinge a sua longevidade. A dica do dia é: quais são os cuidados que os longevos, pessoas de 60 anos ou mais, devem ter ao empreender? Legal, porque geralmente quando a pessoa decide por empreender, ela imagina que vai ser tudo muito fácil, vai ser tudo muito diferente, inclusive sob o ponto de vista favorável, quando ela se compara quando ela trabalhava como empregado, por exemplo, né? Empregado e empregado. Mas empreender, apesar de ser muito bom, eu recomendo para todo mundo que empreenda, porque isso implica
em muitos aspectos favoráveis, mas alguns cuidados a pessoa deve ter, ainda mais quando é a primeira vez que ela vai empreender. O primeiro cuidado que eu recomendo é uma questão do lastro. O que é lastro? Eu estou querendo dizer que é o seguinte: quando você empreende, quando você abre um negócio, você tem um período de planejamento, depois você tem um período da implantação, da construção do seu negócio, e depois você tem um outro período que é o de amadurecimento. E aí o que acontece? As pessoas às vezes acreditam que bastou planejar e construir e abrir a loja do seu empreendimento, começar a trabalhar, que a receita que vai entrar ali já vai ser a renda que ela tem como pessoa, né? E não é assim que a coisa funciona. Por quê? Porque quando você decide empreender, você vai ter uma fase que você vai ficar planejando, desenhando o teu negócio. Existem vários mecanismos para poder fazer isso. Mas depois que você faz isso, você vai ter que montar o seu negócio. Esse período todo você não tem receita, você só tem despesas, que a gente está dizendo que esse tempo, esse dinheiro que você coloca é o investimento. Aí o que acontece? Se você não calcula esse valor corretamente, quando você abre o negócio e esse valor que você tinha guardado para você, que eu estou chamando de lastro, para poder operar, e você não tem mais, você vai começar a vender, mas você ainda não vai ter receita para poder cobrir as suas despesas e tirar o seu dinheiro, a renda que você quer tirar desse negócio. Então, é necessário que para você empreender, você saiba qual que é o valor que você quer investir nesse empreendimento, qual que é o tempo que você vai levar para que o teu negócio atinja o ponto de equilíbrio, quer dizer, que ele se pague e comece a devolver dinheiro para você usá-lo como renda, né? Outro cuidado muito importante que a pessoa tem que ter é na escolha desse negócio. Em outras perguntas aqui, nós já falamos um pouco sobre isso. É importante que a pessoa, ao fazer essa escolha, ela também, até se for o caso, ela lance mão de especialistas para poder ajudá-la a fazer essa escolha. Porque a gente pode encarar mais ou menos o processo de empreender como um casamento, é uma decisão de vida. Dependendo do tamanho do investimento que você está fazendo, se você está montando um negócio que demanda de você lá 100 mil reais, 200 mil reais, tem negócios que você vai abrir eventualmente que vai demandar de você até milhão, né? R$1 milhão ou mais. E poxa, dependendo do valor que você tem, esse valor é representativo, pode ser o único tiro que você vai dar. Então, todo esse processo de escolha, levando em consideração aí a afinidade que você tem com o negócio, o modelo de negócio, se vai ser um negócio próprio, que é só seu, se vai ser franquia, se vai ser sociedade, se você vai prestar serviço, que geralmente serviço demanda menos investimento do que se você vai montar uma loja para poder vender um produto, né? Você vai ter que ter o investimento da loja, do ponto, né? do seu estoque que você vai comprar, toda a parte de marketing e vendas. Então, a escolha também nesse momento de empreender é muito importante. Uma outra coisa que é importante considerar é uma questão de parceria. Ainda mais quando a gente atinge um certo momento da vida, a gente pode querer aí ter um pouco mais de liberdade. E também a gente não vai ter, de repente, tanta disponibilidade. Aprender também é uma coisa que, para a gente, num certo momento, a gente pode achar que é meio chato quando a gente já tem 60 a mais. Então, procurar as pessoas certas para poder trabalharem com a gente, para poder investirem com a gente, inclusive, se for o caso do empreendedorismo, como um sócio. Então, a escolha das pessoas, né? Quem vai estar com a gente nesse projeto, geralmente são pessoas que já são casadas, aí decide o marido e a mulher juntos empreender. Eles precisam saber que empreender traz desafios, traz conflitos, né? Quando a gente está falando de sociedade. Às vezes a pessoa quer, por exemplo, trazer um filho para poder trabalhar com ele. Também é outra coisa que precisa tomar cuidado, porque filho é filho, empregado é empregado, se a gente pode dizer assim, colaborador, e sócio é sócio. Então, levar em consideração também a minha forma de ser, de me relacionar com as pessoas, né? O quanto eu estou disposto a
compartilhar decisões relacionadas ao meu negócio com outras pessoas. Não é simplesmente, vamos todo mundo aí, vamos pegar a família inteira, chama um amigo de muito tempo para poder empreender, e às vezes você pode, por questões aí de conflitos comportamentais, você pode perder amigo, pode perder parente, pode perder familiar, né? Uma relação de muito tempo. Então isso também é muito importante. As pessoas têm que estar sintonizadas, têm que estar na mesma vibe. Se você quer ir sozinho, se você não quer ter sócio, aí a sua escolha vai ser as pessoas que você vai colocar para trabalhar com você, né? Outra coisa que é muito importante, né? Tem que existir um alinhamento, uma afinidade do seu negócio com o que você gosta de fazer. Mas quem é longevo já se conhece de uma certa maneira e ele sabe o que ele gosta de fazer e o que ele sabe fazer. Então, essa escolha, ela tem que levar em consideração isso. O que você gosta de fazer? O que você se sente bem? Uma pessoa introvertida, por exemplo, ela não pode necessariamente, ou impaciente, querer empreender num relacionamento com pessoas, né? Com um negócio onde você tem muita relação com o público. De repente, ela tem que escolher um tipo de atividade em que ela trabalhe mais na retaguarda, fazendo uma análise, mas de repente ela é muito boa como líder. Ela pode chefiar, liderar bem as pessoas para que faça essa atividade de relacionamento, né? Olha, eu sei fazer algo, eu tenho uma habilidade manual. A gente precisa pensar que empreendimento, muitas vezes, não é montar uma empresa muito grande, né? A gente vê muitas pessoas que com negócios pequenos, quase que familiares, domésticos aí, começam a empreender e começam a ganhar dinheiro. Você precisa saber o quanto você quer ganhar com esse empreendimento. Qual que é a renda que você espera ter para poder, a partir desse empreendimento? Porque a partir disso, você também vai ter uma ideia de qual que é o valor do investimento, né, que tem que estar alinhado com o dinheiro que você tem, com a sua capacidade financeira, né, ou até, no caso de repente, buscar aí investimentos, crédito, né, para poder empreender, o que é uma coisa um pouco mais complexa. A dica do dia é: quais são as dicas que eu dou para as pessoas acima de 60 anos que querem empreender? Muito bem, um dos tópicos que eu respondi nas perguntas anteriores falava muito em afinidade. Então, eu vou trazer algumas informações aqui que vão servir como dicas, inclusive no propósito de convencer você, que é longevo, a investir nesse mercado. Não sei se vocês sabem, mas um dos mercados que mais cresce é o mercado de 60 a mais. A população mundial, principalmente a brasileira, ela está envelhecendo. Então, em breve, mais da metade da população será acima de 60 anos. Obviamente, isso implica num grande mercado. E pare para poder pensar. Eu falei para vocês há pouco que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta e que a gente sabe fazer. E se tem uma coisa que a gente que é longevo sabe fazer, é se relacionar com quem é longevo. A gente sabe os nossos gostos, a gente sabe o que a gente precisa. E, obviamente, eu sei o que outros longevos precisam. A gente também não pode esquecer que essa questão da reciprocidade e da afinidade é no sentido contrário, no sentido inverso. Uma pessoa longeva, vai assim, sem muita consciência, ela vai preferir também se relacionar com outra pessoa longeva, porque essa pessoa entende melhor as suas demandas. Então, eu vou dar algum exemplo aqui de alguns mercados
muito atraentes e que vão crescer, inclusive, de acordo com o que eu falei há pouco, né? Então, o primeiro deles, né, é a questão do home care, né? Qualquer tipo de cuidado que você possa prestar para pessoas longevas. Estamos falando aí de cuidadores, de acompanhantes para pessoas que que precisam de algum tipo de ajuda para poder se mover, para poder viver, para poder ter uma vida mais tranquila. Até porque a gente sabe que a vida é corrida para quem ainda não é longevo. E às vezes os filhos também não têm muito tempo para poder cuidar dos filhos como nós cuidamos dos nossos pais. Então, esse é um mercado que está em franca expansão, né? Outro mercado muito interessante para a gente poder empreender é o mercado do turismo. Isso não é uma novidade. Um dos primeiros mercados que reagiram ao empreendedorismo e ao público 60+, foi o mercado de turismo. Principalmente porque o longevo ele tem maior disponibilidade de tempo e, por conta disso, ele pode viajar nas baixas temporadas. E aí o que acontece? Os hotéis, né, os atrativos turísticos, na baixa temporada, oferecem pacotes mais atraentes, mais atrativos para esse público, né? Além do que hoje a gente vê, inclusive, na questão de relacionamento, né? Quer dizer, essas pessoas que são longevas gostam de viajar com grupos de pessoas onde elas se sentem mais confortáveis, até pelo tipo de atração, né? Quer dizer, essas pessoas podem ir para atrações afins, né? Que de repente, quando ela está num grupo mais heterogêneo de turistas, ela não tem. Então, uma oportunidade de investimento, de empreendedorismo é na área de turismo, né? A área de saúde como um todo. Não existe pessoa que precise, né, ou que frequente mais negócios de saúde do que pessoas longevas, 60+. E quando eu estou falando de saúde aqui, eu estou falando no sentido amplo da palavra. Estou falando plano de saúde, clínica, atividade física, entretenimento, estudo, né? A gente sabe de franquias, por exemplo, que falam do exercício mental. Então, eu deixo aqui essas dicas, né? Quem vai empreender e é longevo, empreenda com um negócio que ele possa, inclusive, se especializar no público longevo. A dica do dia é: montei o meu negócio. E agora? Quais os cuidados que eu devo ter a partir desse momento? Legal. A gente estava falando nos cuidados, dicas, ideias para você montar. Você montou. Pronto, agora é só deixar rodar o seu negócio? Não. Você também precisa ficar atento a algumas coisas, né? A primeira delas é você saber que você tem que ter um planejamento e um orçamento. Que você tem que olhar os seus resultados. Tudo depende de meta. Você tem que estabelecer metas de faturamento, ou seja, quanto que você vai vender, metas de quanto você vai gastar, para que você tenha a certeza do quanto você vai lucrar ao final disso. Tudo isso deve ser traduzido em números, deve ser coisas quantificáveis para que você acompanhe, né, o seu desempenho, o seu avanço nesse sentido. Uma outra coisa que você precisa tomar atenção, né, uma dica que eu fico depois que você monta o seu negócio, é que você busque uma coisa que se chama mentoria. A mentoria não é necessariamente a figura do mentor. Você pode, de repente, montar um negócio, né, que já traga junto com ele toda essa parte do conhecimento, né, que é a mentoria. O que é o mentor? O mentor é alguém com quem você vai conversar, que tem mais experiência do que você no segmento específico que você está empreendendo, e com ele você vai compartilhar as suas dúvidas, né, as suas questões. Para quê? Para que essa pessoa te oriente, para que ela te ajude nos primeiros passos, né? Essa mentoria pode vir através do mentor, ela pode vir através de uma consultoria, ela pode vir através de uma assessoria ou pode vir através de uma franquia
que já te dá todo esse pacote. Mas não tente aprender sozinho. Você consegue, mas leva mais tempo, e não se esqueça que quando você tem um negócio, o tempo que vai correndo está levando o teu investimento. Quanto mais cedo você fizer o teu negócio render, ser lucrativo, mais cedo você vai usufruir, né? Outra coisa que eu dou como dica é não se satisfaça. Nunca ache que você chegou no local final, no destino final. Isso é uma falácia que pega muito empreendedores. Ele fala assim: eu quero ter um negócio para eu faturar só 10 mil reais por mês, só 30 mil reais por mês. Quando você entra no campo dos negócios, no campo empresarial, não dá para você pensar em parar. Você tem que estar sempre buscando o crescimento do seu negócio, né? Ampliar aí os horizontes, vender mais produtos, mais serviços, né? E, consequentemente, você crescer como pessoa. Fique se observando sempre como que você se relaciona com o teu negócio, para que você continue aprendendo. Aliás, aprender é uma das coisas que nos estimula como pessoas a continuar vivendo, a continuar ativo. Então é importante que você entenda que a vida é o aprendizado constante e o empreendedorismo te faz buscar mais isso, né? Não deixe, né, a última dica, de monitorar resultados, né? Montar um negócio não é simplesmente abrir um ponto, colocar a tua página na internet, o teu site na internet, na rede social, e que pronto, vai vendo. Não, tem que separar muito bem, tem que olhar os resultados e separar muito bem o que é o dinheiro da empresa, o que é o dinheiro do empresário. São coisas distintas. Muitas empresas quebram porque os donos, né, de empresas, porque os empreendedores misturam esses dois bolsos. Não, espera passar o mês, separa o lucro, tem o valor que você entende que é para você como quem trabalha na tua empresa, e deixa o dinheiro da empresa para a empresa. No final do período, você vai lá e apura e vê o que é seu. Eu acho que é isso.